Adoro coisa velha. E eu tava pensando muito sobre isso. Nesse exato momento eu tô com uma playlist de 10 horas de lo-fi videogame beats. E só tem música velha, tipo, a maioria da Nintendo. Tipo, tem Zelda, Mario, Pokémon. E ouvindo essa playlist, me deu vontade de jogar um jogo que provavelmente eu e mais 3 pessoas devemos ter jogado, que era Vanguard Bandits, que é um RPG por turno lá do PlayStation 1. E aí, como resultado disso, o que eu tô fazendo? Eu tô baixando um emulador, que provavelmente vai ter vírus. Mas a gente vai tentar jogar pela nostalgia, pelo sentimento de como era legal, como era bom. E o jogo realmente era muito bom, gente. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de jogar, joguem. Porque tinha uma história muito legal, era uma coisa meio medieval, enfim. Gráficos, ó, uma bosta, mas uma história incrível. E olhando, tipo, sites de emulador e ROMs para PlayStation 1, eu comecei a lembrar de todos os jogos que eu jogava quando eu era mais novo. Nunca fui, tipo, a pessoa que jogava jogo de futebol, coisas do tipo. Eu gostava de jogar muito as coisas que eu assistia. Então, como eu era muito fã de anime e essas coisas, eu gostava muito de jogos de anime. Então, jogos de luta, jogo de estratégia, RPG com história. Sempre gostei muito de jogo de história. E lembrei de vários jogos que eu jogava quando eu tinha meu PS1. E quando os jogos custavam tipo 10 reais. Nossa, com 50 reais fazia festa, né? Tudo jogo pirata. Não façam isso, mas tudo jogo pirata. Você pegava, fazia festa. Tinha um porta-CD gigantesco, que era um tolete, que se você jogasse na cabeça de alguém, matava. Ai, bons tempos. Bons e velhos tempos. E além do Vanguard Bandits, eu lembrei de outros jogos que eu curtia muito jogar quando eu era mais novo. Tinha um que chamava Alundra, que também eu e mais 3 pessoas devemos ter jogado só, que era de um menininho com uma espada, e era meio RPG também e tal, era meio medieval. E tinha outro muito bom, que eu nunca vou esquecer, eu ganhei esse jogo de aniversário de um amigo meu, que era o jogo do Musashi, que era um samuraizinho. Era muito bom, muito bom mesmo. E além desses, tem o que provavelmente é um dos melhores jogos da minha vida. Nossa, só indicações hoje, hein, gente? Só indicações. Ó, tô distribuindo indicação para vocês baixarem emulador e jogarem. Mas tem, perdão, tem um dos melhores jogos da minha vida, que é um dos que mais gosto até hoje, que eu acho que é incrível, e eu acho muito triste que não tenha tido um remake para PlayStation 3, 4 e 5, que é o Shadow of the Colossus. Se você não conhece, pelo amor de Jesus Cristo, vai lá jogar, ou pelo menos assistir uma gameplay, porque esse jogo é lindíssimo, tem uma história foda pra caralho, e, putz, é uma das melhores coisas que eu já joguei na minha vida. Assim, não tem... Só um segundo que deixei um timer pra fazer meu almoço, já volto. Alexa, suspender. Onde eu tava? Shadow of the Colossus. Qual que é a história desse jogo? Você tá sozinho no mundo, só você e seu cavalo, e você tem que derrotar 12 colossos, que são criaturas gigantescas, uns bichos gigantescos, e o jogo é esse. É essa a história. Só que ele traz um sentimento de solidão num mundo tão grande, você tão pequeno, e os colossos por si só são tão gigantescos. E, mano, a trilha sonora disso, quando você enfrenta os colossos, é maravilhosa. A dinâmica, a sensação de você, sabe, viver uma aventura épica. Cara, é muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Enfim, gente, mas eu tava pensando da minha dificuldade de jogar coisas novas, de ter contato com coisas novas aos 34 anos. Eu não sei se é uma dificuldade só minha, mas é uma dificuldade que eu venho sentindo. Por exemplo, eu curto demais Pokémon, vocês sabem disso, acompanho desde sempre, assisto ainda hoje em dia, tô aí ansioso pelo lançamento de Pokémon Legends ZA, e reclamo da franquia, reclamo da Nintendo, reclamo da Game Freak, mas sigo acompanhando. E Pokémon é o mesmo jogo, à exceção dos últimos
jogos aí nos últimos tempos, mas ele é o mesmo jogo desde sempre. É a mesma dinâmica desde sempre. A maioria dos jogos é a mesma dinâmica. Você sabe o que vai acontecer. E mesmo assim é um jogo conforto. É um jogo que eu jogo quando eu tô afim de, sei lá, vou para um lugar confortável, um lugar que eu sei, um lugar seguro. E eu tenho um monte de jogos para jogar. Tipo, eu tenho o Switch aqui em casa, tenho o meu PS4 antigo ainda, e eu não jogo. Quando eu me vejo jogando os mesmos jogos de sempre. E isso é muito doido, porque parece que a gente tem um apego, né? A gente, com os nossos 30 a mais, temos um apego nostálgico às coisas da nossa infância, da nossa adolescência, e, sei lá, pelo menos eu tenho uma certa dificuldade em abraçar o novo nessas situações, sabe? Eu prefiro, muitas vezes, jogar o mesmo jogo, ou um jogo que é novo de um personagem antigo, tipo Mario, por exemplo, ou o próprio Pokémon, ou o próprio Zelda, enfim. Mas eu acho muito doido como tem esse lado meio nostálgico dos nossos 30 a mais, que tem essa certa dificuldade. E o mercado sabe disso, né? A Nintendo sabe muito bem disso. A Nintendo, gente, se vale de velharia. Vamos combinar? É muito difícil a Nintendo lançar coisa nova. Lançou o Switch 2 agora, com todos os personagens clássicos de sempre, nos mesmos jogos, nos mesmos moldes. No Switch Online você tem Nintendo 64, Nintendo, o GameCube, você tem o Game Boy Advance, enfim, todos jogos clássicos, antigos, porque as pessoas clamam por essa volta nostálgica a tempos mais simples. Talvez seja porque, sei lá, a gente busca um lugar confortável diante de uma vida adulta que talvez não fosse tão brilhante ou da forma como a gente esperava, ou simplesmente para reviver aqueles momentos, aquelas tardes em que a gente não tinha compromisso nenhum, a não ser tomar todinho, comer passatempo e jogar videogame. Então, eu acho que muito dessa nostalgia vem desse lugar. Eu mesmo, depois que eu lembrei que eu gostava tanto de jogar Vanguard Bandits, eu tô animado para jogar de novo. Tô terminando de baixar aqui e eu tenho certeza que eu vou curtir tanto quanto eu curtia antes. E vai ser legal e vai ser bom reviver isso. É sempre bom ter essa memória afetiva do passado. Quando as coisas apertam, quando as coisas não estão tão bem, ou simplesmente quando a gente quer aquele confortozinho, aquele abraço, aquele quentinho que só essas coisas podem trazer pra gente. Faz bem, só não vale ficar vivendo no passado e do passado. De resto, se as coisas estão difíceis, 30 a mais, pega seu todinho, tira seus 5 minutos e vai jogar seu jogo conforto do passado, seja ele qual for. Vai te fazer bem. Bom, eu acho que é isso essa semana. Tenho jogos para baixar, tenho lo-fi para ouvir e você tem que seguir o podcast, compartilhar, curtir, comentar. Me conta aí nos comentários se você lembra desses jogos que eu falei ou qual que é o seu jogo conforto, o seu jogo nostálgico ou a coisa que você gosta de fazer que é mais antiga, mais velhinha, vamos colocar assim. Não deixe de me seguir nas redes sociais, @RafaNipper, e também o podcast Voando com Baleias, @Voando com Baleias, e acho que no TikTok é voando.com.baleias, não lembro agora direito. A gente está de volta na próxima semana, no YouTube e no Spotify em vídeo, e eu te vejo lá. Um abraço, valeu, falou, tchau, tchau.